para você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Está começando mais um Bom Dia Bom Jesus e eu convido você a ficar com a gente nesta manhã para ouvir um pouco sobre a mensagem que temos para você hoje, o tema de hoje, também ouvir um pouco de música, rezar com a gente. Está começando o Bom Dia Bom Jesus, que traz o tema É Tempo de Buscar a Luz que ilumina a nossa visão. E eu vou conversar, claro, com o Padre José Vicente, que está aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Padre José Vicente, seja bem-vindo. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia, queridos, queridas que nos acompanham aí pela Rede Bom Jesus. E aqui na Rede Bom Jesus a gente começa o programa sempre trazendo a palavra de Deus que nos ilumina, que o Padre José Vicente lê pra gente, traz o início da nossa reflexão que vai iluminar mesmo a nossa conversa, o nosso dia, a nossa semana e nos ajudar a sermos pessoas melhores, a termos atitudes melhores e trazer aí uma semana de bênçãos pra gente. Vamos ouvir então o trecho que o Padre José Vicente separou para o programa de hoje. Muito bem, então ontem nós refletimos, meditávamos na liturgia, esse tema central que é Cristo Luz, que faz então com que nós enxerguemos bem todas as coisas, né? O trecho do Evangelho é longo, mas aqui eu separei um versículo. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Olha aí, que maravilha! Esse cego foi conforme Cristo pediu. É interessante. Ele passou a enxergar, mas o primeiro, quem deu o comando a ele, né? Vá lavar na piscina de Siloé, foi Jesus. Ele podia ter recusado de lavar na piscina, com certeza ele lavou os olhos muitas vezes, né? Em tantas fontes, em tantos lugares, e nenhuma delas o curou. E dessa vez Jesus pediu: vá à piscina de Siloé, e ele foi e ficou curado e passou a enxergar. Então é interessante, né? Muitas vezes nós também continuamos cegos pela vida, perambulando aí pelo mundo, porque somos desobedientes. Cristo vem sempre pedir para nós que façamos. Aqui Maria, né, disse então aos servos: façam tudo o que ele vos disser. E naquela realização então dos servos, aconteceu o milagre, né, da água transformada em vinho. Aqui, pela obediência então desse cego, de ir lá à piscina e lavar os olhos, então aconteceu o milagre e passou a enxergar. Então Jesus se torna a fonte, né, da nossa luz. Ele é como nós refletimos no domingo passado, ou retrasado melhor, ele é a fonte da água viva. Aqui ele é a fonte da luz que brilha para todos nós. Que a gente sempre encontre a luz, né? Busque pela luz. E para iniciar também aqui o Bom Dia Bom Jesus, depois de ouvir aqui esse texto que o padre nos leu e também introduziu o tema de hoje, vamos ouvir um pouco de música aqui no Bom Dia Bom Jesus com o Serginho, que veio mais uma vez participar com a gente. Serginho, ótimo dia, obrigado pela presença e fique à vontade aqui no palco do Bom Dia Bom Jesus. A música é com você. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Padre Zé Vicente, pela participação novamente no programa. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente poder compartilhar um pouco da nossa missão, da nossa música, né? E vamos embora. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha.
eu senti meu coração arder, e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Você ouviu aqui um pouquinho do Serginho. Obrigado, Serginho, por estar com a gente mais uma semana. E a gente segue aqui falando sobre é tempo de buscar a luz, que ilumina nossa visão. Padre, como o senhor disse no início, o evangelho desse domingo passado, né, ontem, ele é bem extenso. O senhor pegou aí um versículo para iniciar o nosso programa. Mas lá no começo do evangelho, os discípulos perguntam se a doença do cego pode ser um pecado dele ou de sua família. Mas aí então a gente pergunta: existe mesmo de fato pessoas que têm a missão de ser sinal, de mostrar a presença de Jesus, de mostrar esses milagres? Porque, por exemplo, o cego foi um exemplo ali para os discípulos, né, de obediência, como o senhor disse. Na verdade, há muitas vezes uma confusão também na nossa cabeça, né? Porque nós pensamos sempre no material, sempre na doença física, né? O Evangelho nos remete sempre nas doenças da alma, nas doenças espiritual, né? de cada um de nós. O que Jesus quer realmente é nos curar no interior, curar na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso ser, né? Não são as doenças físicas, né, mas vamos dizer, são as doenças físicas, né, que Jesus quer curar, realizar. Ele faz como um sinal realmente do seu messianismo, do seu poderio, daquilo que ele é, daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer. Então, essas pequenas curas de quantidade, né? Não é de qualidade porque elas são grandes, mas em quantidade que aparecem nos evangelhos é para testificar, né? Testificar aquilo que o Senhor é e quer de nós. Tá? Então, ele quer ir não só, porque tem muita gente por aí com deficiências, então de um membro do corpo e tal, que superaram e superam, né, nos seus... é só ver nas Olimpíadas, né, que nós temos, então quantos que superam realmente, ultrapassam os limites, né, do físico. E então não é estas curas que Jesus está, né, nos propondo, e que é uma questão que nós devemos... Aí aqui eu volto a dizer, e muitas vezes nós perfeitos, com membros perfeitos, mas não somos capazes de fazer nada, estamos travados, estamos doentes, estamos, né, amarrados, vamos dizer assim, e aí é que está a nossa cegueira. Então o cego que não consegue ultrapassar, né, os seus limites e ver aquilo como Cristo quer, como Deus quer. Então por isso que alguns milagres no Evangelho é para testificar o que o Senhor quer de nós. E, na verdade, Ele quer nos curar na nossa profundidade. E não tem pior cego que aquele que diz que vê, né? O próprio Evangelho diz, né? Não tem o pior cego, diz aquele que vê, mas só que não consegue fazer nada. Tá? Diz que enxerga, mas não muda nada na sua vida. E Jesus quer curar essa cegueira, fazer com que a gente então trilhe pelo caminho do bem, vivamos na graça, no amor, superemos todas as discórdias, a desunião, superemos os nossos limites, né? E que a gente possa realmente fazer as coisas acontecer segundo a vontade de Deus. É isso que ele quer, que nós façamos segundo a sua vontade. Esse cego foi obediente, vai lá e faça. Ele foi lá e fez e ficou curado. Então nós precisamos ser obedientes, fazer também o que Deus quer,
né, para que sejamos livres de todas as maldades do nosso coração, de todas as cegueiras e de todas as paralisias, de todas as mudez e de todas as surdez, né, que nós carregamos. Padre, quando o senhor fala das cegueiras, né, que Jesus quer que nós passemos a enxergar, nós podemos falar assim que quando a gente está conversando parece que tudo é mais fácil, mais simples e não necessariamente será um caminho trilhado, a vida não é um caminho trilhado só com luz, né? Como nós estamos falando hoje aqui, é uma busca pela luz. Quando o senhor fala das cegueiras, os nossos pecados nos deixam cegos. Exato, é o que eu disse, né? Não é a cegueira, não é a cegueira física, mas a cegueira do coração. Então, o pecado cega, o pecado nos limita, o pecado nos faz pequenos, né? Que tantas atitudes, né, que nós exercemos falhas, né, pelo pecado. Então, a maior parte do nosso agir é limitado pelas nossas falhas internas, ou seja, nossos pecados. Se todo homem, né, fosse liberto realmente, destravados, vamos dizer assim, né, dos seus pecados internos, eles seriam muito mais. E é o que Cristo quer, que nós sejamos mais. Tem uma passagem do Evangelho que ele diz: vocês estão admirados de ver o que eu faço? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Ele disse isso. Então, ele deu autoridade para nós. Mas só que nós precisamos nos destravar. Nós precisamos sair das nossas cegueiras, dos nossos limites, né? E ele é a luz que ilumina. E como no Evangelho também de domingo retrasado, ele como fonte, né, de água viva, e eu dizia que nós precisávamos nos alimentar dessa água para também nos tornarmos fonte. Aqui também nós precisamos nos alimentarmos dessa luz para nos tornarmos luz. Que possamos então ser luz na vida das pessoas, iluminar mesmo, ter a luz na nossa vida. A gente faz uma breve pausa aqui, Bom Dia, Bom Jesus, vai para o intervalo rapidinho, ouvindo o Serginho, é claro, mas a gente volta já já, conversando sobre o tema dessa semana, o tema da luz. Vamos ouvir aqui o Serginho cantando e a gente volta já já. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar, e a cada passo junto a mim verás que não chegou o fim, e nada vai poder te deter se começar a crer e se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão, todos os dias às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas e ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Muito obrigada, Serginho, aqui cantando pra gente no Bom Dia, Bom Jesus, e já estamos de volta. Aqui a pausa é bem rapidinho pra gente continuar a nossa conversa sobre o tema. É tempo de buscar a luz que ilumina a nossa visão. Padre, nós falávamos das cegueiras, né, de não deixar que
que o pecado, que as coisas erradas nos deixe cegos, né? Que a gente consiga enxergar as coisas boas e também ser luz na vida das pessoas. Como o senhor disse na semana passada, buscarmos na fonte que é Jesus, a água viva, né, o amor, e também sermos fonte. E hoje nós falamos sobre buscar na fonte que é Jesus a luz para sermos luz. E eu conversava aqui com o senhor nos bastidores aqui do Bom Dia Bom Jesus sobre não ser sombra. Muitas vezes acontece alguma coisa e a gente apaga aquilo, né? Um amigo faz um gesto muito bonito e a gente critica, julga, não olha com bons olhos, e às vezes foi uma atitude tão rica, tão que acrescenta na vida das pessoas, e a gente coloca sombra. E esse cuidado, eu acho que é um cuidado que a gente pode tomar na Quaresma, que é um período que a gente se exercita mesmo para essa conversão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o cuidado para não ser sombra. A gente falou bastante de buscar a luz, mas esse cuidado para não fazer sombra, não ser sombra, escuridão na vida das pessoas. Na verdade, a sombra dificilmente a gente consegue eliminá-la, porque ela está muito presente, porque realmente o pecado é uma sombra, né, que nos impede de a gente poder então fazer com que a luz brilhe mais, né? No sentido de perceber a questão mesmo do evangelho de ontem, né, do domingo, desse domingo que nós estamos meditando, o quanto esse cego ele incomodou, né? Então ele tornou um incômodo, sobretudo para para as autoridades, para aqueles que tinham, sei lá, ciúmes, vaidade, não sei, da pessoa de Cristo, porque eram simples. Ou eram incrédulos, né? Não acreditavam em nada. Sim, incrédulos. Mas, do outro lado, era um homem simples. É um homem do povo, um homem que está ali e de repente faz tudo isso, faz com que as pessoas enxerguem, que as pessoas tenham uma dimensão muito mais ampla da vida, né? Então eles ficam incomodados. Esse incômodo, né, é fruto do pecado, da vaidade, como você diz. Poderiam abrir mais esse espaço de luz, né? E tentam fechar, né? Quem que é esse homem? Quem que fez isso para você? E começam a questionar quem que te fez enxergar, você nasceu cego e aquela coisa. Então é melhor que você continuasse cego, né? Então o mundo de hoje que nós vivemos é um mundo que prefere que os homens e mulheres do seu tempo caminhem cegos, que não enxerguem, né, as verdades e não... o mundo, né, ele não permite que você cresça na luz de forma que você questione tudo aquilo que está errado. A nossa sociedade, então, é dominada por alguns, por poucos, que vão, então, gerenciando, como no tempo de Jesus, as autoridades daquele tempo, e prefere que uma massa cega continue aí, né? E quando alguém desperta em um cego dessa multidão, né, e faz com que ele enxergue as verdades, ele começa a incomodar, né? E é o que acontece, ele incomoda. Então nós precisamos sair realmente dessa cegueira, sair dessa sombra, né? Sair, o medo, por exemplo, pode ser uma sombra, né? O medo então de querer enxergar. Se esse cego não gritasse, ficasse lá na beira do caminho, sentado, não pedisse, né, que ele queria enxergar, ia continuar cego lá, né? Mas nós muitas vezes temos medo, talvez, de correr atrás, de buscar, né, e de dar o salto, que precisa dar esse salto, né, em relação ao Cristo e tudo mais, em relação à luz, né, e sair da sombra. Muitas vezes a gente fica na sombra de autoridades, na sombra de poderosos, na sombra desse ou daquele, e a gente continua cego, não vê as coisas e fica só aí mendigando, né? Nossa população fica mendigando porque não deu o salto de qualidade que precisava ser dado em relação à luz, em relação ao Cristo Senhor. Que a gente possa dar um passo adiante a caminho da luz essa semana, nesse dia, esse Bom Dia Bom Jesus, que traz hoje esse tema para nos empurrar mesmo, né? A enxergar, a
perder a nossa cegueira e enxergar a luz e possamos também ser luz na vida das pessoas. E agora chegou o nosso momento de oração, vamos rezar juntos. Você que está aí em casa, coloque suas intenções aí no seu coração, vamos rezar juntos a oração do ano vocacional, que nós estamos rezando durante todo esse ano, pedindo aí pelas vocações e confiando cada vez mais na vocação de cada um de nós. E vamos rezar por você que faz aniversário essa semana, você que é dizimista aqui na paróquia Bom Jesus de Tremembé. Nós rezamos então pela Juliana Alves, também pela Albaneide, o Leonardo Pereira, a Larissa Yamanaka, o José Alfredo, o Cristiano Ribeiro, o João Batista Júnior, o José Raimundo Machado, a Maria Aparecida de Oliveira, a Maria Eva de Souza e Silva e a Isa da Silva Gomes. Parabéns para vocês, saúde, felicidades, bênçãos, muitos anos de vida. Rezem por nós também, nós rezamos pela vida de vocês. Nós continuamos aqui no Bom Dia Bom Jesus toda semana rezando com você. E nós vamos rezar agora com o Padre José Vicente a oração do dia. Estamos rezando o ano vocacional, rezando pelas vocações, chamando então homens e mulheres a se abrirem ao chamado de Deus. Então, vocação é aquele despertar no nosso coração para fazer então o que Deus quer. Refletimos agora, né, que aquele cego foi obediente, que sejamos obedientes também, exercendo a nossa vocação. Com certeza vamos ser curados de todas as nossas enfermidades, né? Então, aí também louvando e agradecendo os nossos dizimistas, semana passada, agora, esse ano todo, tanta gente boa, né? É uma vocação, ser dizimista também é uma vocação, né? É um chamado. Então, eu estou aqui, também faço parte, quero colaborar, contribuir, estou aqui junto, braços dados, né? Então, é um chamado e a gente exerce então esse chamado. Vamos pedir então ao Senhor, então, as bênçãos então, a todos os nossos vocacionados e pedindo ao Senhor iluminar, sobretudo, os jovens e as famílias. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. E que Maria, mãe e mestra, discípula missionária, ensina-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia. Obrigado você que rezou com a gente, que rezou por nós aqui da Rede Bom Jesus, a equipe que trabalha aqui. Obrigada a todos que nos acompanham. A gente vai encerrando o programa Bom Dia, Bom Jesus desta segunda-feira, convidando você a estar com a gente na semana que vem e convidando você também a estar com a gente todos os dias às 11 horas da manhã com o programa do Joy aqui na Rede Bom Jesus. Acompanhe ao vivo. E a gente fica por aqui. Ótimo dia, Padre José Vicente, ótima semana. E semana que vem, se Deus quiser, temos mais Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos que nos acompanham. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para você. Vamos encerrar com o Serginho cantando mais uma canção pra gente aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia para você, Serginho. Volte sempre. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Padre Zé Vicente, pelo convite mais uma vez. A Rede Bom Jesus, também quero agradecer a todos que participam, que assistem o programa
E que Deus abençoe a vida de cada um e que tenhamos toda uma boa quaresma e que nos preparemos bem para Santa Páscoa. Senhor, agradeço o momento em que me fizeste essa promessa de misericórdia, riqueza em minha miséria, promessa de consolo, perdão para os meus erros. Esquecer não posso que tua promessa tem uma condição. Vinde todos a mim, então eu vos aliviarei. Vinde todos a mim, e então eu vos aliviarei.